Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, eu sou estagiário do professor Cláudio, de vocês, de Química, e eu vou fazer uma aulinha para vocês hoje, virtual, tá bom? Espero que vocês gostem. Essa aula vai ser sobre estrutura da matéria, tá? Bom, então, vou me apresentar um pouquinho melhor, né? Eu me chamo Marcos, eu tenho 25 anos, e eu sou estagiário da escola de vocês esse ano. Eu também fui o ano passado, mas eu fui estagiário da disciplina de ciências ano passado, tá? A minha formação eu estou sendo formado pela USP, no curso de licenciatura em Ciências Exatas, daqui em São Carlos, né? Minha ênfase é em Química. Bom, então o que a gente vai ver hoje? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é o átomo, sobre o modelo de Rutherford e Bohr, que são os dois principais modelos que a gente vai olhar hoje, e vamos fazer uma reflexão no final, tá bom? Então, eu queria começar propondo uma pequena atividade, se vocês quiserem fazer, né, por favor, tentem, é super simples, que o nome dela é O Menor Pedaço de Papel. E o que vocês vão fazer? Tentem pegar um pedacinho de papel e recortar ele até vocês chegarem no menor pedaço de papel possível, tá? É uma atividade bem simples, né? Mas vamos refletir sobre ela, né? Qual que é o menor tamanho de papel que conseguimos obter? O que vocês acham, né? Eu sei que a gente não está diretamente conversando, mas tentem irem refletindo durante a aula com essas perguntas que eu vou colocando, tá? E qualquer dúvida, vocês sempre podem me contactar depois, tá? Fiquem tranquilos. Bom, essa é uma pergunta que eu acho que muita gente se perguntou, né? Qual é a menor coisa que a gente tem, né? Ao quanto a gente consegue dividir alguma coisa até chegar no menor tamanho possível. Então, né, será que dá para dividir o papel infinitamente? Tem um tamanho menor possível? Ou é infinitamente pequeno, né? O quanto que a gente consegue dividir? E essas questões, né, elas têm a ver com a química, porque, então, tem coisa na química que a gente não consegue observar com os nossos olhos, né? Aí foram inventados vários instrumentos para a gente tentar ver, então, essas coisas. Mas, assim, ao decorrer da história da química, mais e mais a gente foi chegando nas coisas pequenininhas. E aí, né, tem coisa que a gente não consegue ver, por mais que a gente use o microscópio, por mais que, né, use as técnicas mais avançadas, existem estruturas muito pequenas que a gente não consegue observar. Todas essas indagações são bem interessantes, né? E elas levam a essa ideia de, então, do que são feitas as coisas, porque se tem coisa muito pequena que a gente não vê, e como que a gente sabe, então, do que é feito as coisas? E aí, né, eu proponho essa reflexão. Essas perguntas são novas na humanidade, né? Será que começou, assim, há 10 anos atrás, se preocupar com isso? Eu acho que vocês já sabem que não, né? São perguntas bem filosóficas e por isso que essas perguntas, elas não começaram, mas a gente coloca, né, um período bem importante para se pensar nelas como a Grécia Antiga, né? A história da clássica, né? Então, vamos entender o primeiro tópico de hoje, que é o que é o átomo. Bom, o átomo é um conceito que vem, né, da antiguidade clássica, dos gregos, que pensavam nessa questão de o que é a menor coisa possível. Ele é uma unidade básica da matéria, ou seja, os objetos, o ar e até mesmo nós mesmos somos feitos de átomos. Então, ele é a unidade básica de qualquer matéria. E desde a antiguidade se procura compreender o que é o átomo, já que constitui toda a matéria. Por conta disso, diversos modelos explicativos sobre o átomo foram elaborados ao longo da história, tá bom? A gente vai passar por esses modelos hoje, então eu espero que vocês compreendam bem o que é o átomo. Eu falaria que ele é um conceito, porque depende muito do modelo que você está adotando para explicar como que ele é. Óbvio que todos os modelos têm similaridades, né? Não dá para falar que qualquer coisa é o átomo. Mas a gente vai entender bem isso hoje, tá bom? Bom, a gente começa sempre falando do Leucipo e Demócrito, que eram dois filósofos, né, da Grécia Antiga,
E eles foram quem primeiro inventaram essa palavra de átomo, né, que na verdade significa átomo, né, que é não, a partícula de negação, né, de é não divisível. Então seria uma unidade que, se você começar a dividir alguma coisa aqui, peguei o papel, você dividir, vai chegar um momento que vai chegar num lugar que não divide mais, que é o átomo, certo? Faz sentido, porque o nome ser esse, porque literalmente não vai dividir mais. Então, eles fizeram essa teoria atomística. Existiam muitas outras teorias, né, naquela época para explicar a matéria, né? Inclusive, a mais aceita e que perdurou muitos milênios, né, foi a aristotélica, porque o Aristóteles era muito famoso, perto do Leucipo Demócrito, que não eram muito famosos. O Aristóteles, ele também fez várias contribuições em várias áreas, né? É importante o trabalho dele. Mas para ele, como explicar a matéria, na verdade, ele falava que ela era constituída de 4 elementos que a gente sabe. Tenho certeza que vocês sabem quais eram os 4 elementos. Não era carbono, hidrogênio, essas coisas de elemento da química. Era fogo, ar, terra e água. Né? Todo mundo sabe sobre os 4 elementos, vem de Aristóteles. Mas aí, tinha já, né, algumas pessoas que falavam do átomo. Essa teoria, ela foi resgatada depois de milênios. Por quê? Porque ela foi feita por Leucipo Demócrito no século V a.C., tá? Então, há muito tempo atrás. E aí, quem resgatou essa teoria foi o Dalton, que era um cientista. Só que aí a gente já chama ele fez um modelo atômico já, tá? Não é só uma teoria, né, de átomo, porque ele propôs, assim, características bem específicas de como seria o átomo, tá? Mas o que o Dalton fez? Ele, né, estudando coisas da história clássica, né, ele chegou a essa ideia, né, concordou com o Leucipo Demócrito que teria que ser um átomo, e ele elaborou mais sobre isso. Ele viveu entre 1766 a 1844, e ele fez, né, o modelo mais ou menos em 1808, no início do século XIX, tá? Isso por quê? Porque normalmente eles iam fazendo em livros, em publicações que eles iam fazendo, né, sobre as ideias que eles tinham. Então a gente atribui ao ano 1808, quando ele fez, né, falou sobre o modelo dele, né, para explicar a matéria, e aí ele chamou esse modelo como se fosse similar, né, a uma bola de bilhar. Por quê? Porque ele é indivisível, o átomo seria então indivisível, indestrutível, rígido, e cada elemento tem o seu átomo, tá? Então, vamos pensar, né? Indivisível. Por quê? Porque ele é a menor unidade possível, não tem como dividir e chegar em coisas menores. Indestrutível também porque não teria como sumir o átomo, aparecer átomo do nada. A gente tem eles aqui, e o que acontece, né? Eles estão aqui, cada elemento tem um tipo de átomo, né? Então o carbono é o átomo de carbono, um outro átomo de carbono ele é idêntico a qualquer outro átomo de carbono, não tem uma diferença, segundo o modelo de Dalton. Tá? Então é o que está escrito aqui, né? Cada elemento tem o seu átomo, porém 2 átomos do mesmo elemento são idênticos. E já que ele é indestrutível, etc., né? E ele não some, né, nem aparece, ele fica da mesma maneira de bolinha o tempo inteiro, as moléculas e as outras coisas que não são os elementos químicos puros, né? Por exemplo, a água. A água, ela é hidrogênio e oxigênio. A água não é feita de átomo de água, ela é feita de átomo de hidrogênio combinado com átomo de oxigênio. Então, isso também faz com que seja possível explicar, né, as moléculas e as outras substâncias que a gente tem, um monte de outras substâncias. Então, ele também falava que os átomos se juntam e formam as substâncias, tá? Então, quando a gente pensa numa reação, sei lá, não são formadas substâncias do nada, né, como era muito comum na alquimia, né, se pensar durante a Idade Média, que, sei lá, um poder místico ali criou aquilo. Na verdade, é tudo átomo, que são pequenas bolinhas duras, rígidas, indivisíveis, que a gente recombina, tá? Esse foi o modelo de Dalton. Ele resgatou, né, no período do Iluminismo, né, esses conceitos clássicos, depois no final da Idade Média, que veio todo esse contexto histórico, ao modelo de átomo. Mas aí, depois de um tempo, veio Thomson
e surgiu um novo modelo, né? Ele propôs um modelo diferente. Aí eu queria que vocês pensassem hoje, cada modelo que a gente vai ver, na questão de por que surge um novo modelo. Porque assim, esse modelo aqui tá bonito, do Dalton, né? Mas por que será que então surgiu um novo modelo? Se vocês entenderem isso, eu acho que é o mais importante. Se alguém tiver alguma ideia, pensem aí, por que surgiu o modelo novo do Thomson? Por que não passou de não ser mais aceito do Dalton e foi aceita a proposta de Thomson? Por causa de que na época do Thomson, um pouquinho depois, já se estavam começando a ter os conhecimentos sobre a eletricidade. Já se dominava várias coisas sobre a eletricidade, né? Se usava a eletricidade em algumas coisas. Não se entendia muito bem como ela funcionava, né? Por que existia eletricidade, mas se tinham equipamentos elétricos já, né? Então, o Thomson viveu de 1856 a 1940, né? Ele propôs o modelo dele mais ou menos em 1897, tá? Então, 130 anos atrás, vai? Não, 120 anos, né? Não 130. Naquela época já tinha lâmpada, já tinha um monte de coisa, gente. E por que então precisou surgir um novo modelo? Porque esses conhecimentos sobre eletricidade mostravam que tinham mais coisa do que o modelo do Dalton não estava conseguindo explicar. Esse experimento, que foi um experimento muito importante para o Thomson conseguir propor o modelo dele ser aceito, né, pela comunidade científica, não foi ele que fez, tá? É um experimento de um outro cientista, que é o do raios catódicos, né, que fez essas ampolas aqui. Mas o Thomson, ele recriou, deu uma melhorada nesse tipo de experimento, e aí ele conseguiu ter os resultados dele, né, que fizeram ele propor um novo modelo. O que foi esse experimento, né? Deixa eu ver se aqui tem. Acho que aqui era para rodar isso. Esse ampola chama ampola de Crookes, né? Que é o nome do cientista que primeiro começou a fazer esse tipo de experimento. Eu vou colocar o vídeo porque o vídeo mostra certinho como que funciona. Tá, eu vou tirar o áudio. Deixa eu ver. Tá, ele vai demonstrar, assim, o mais historicamente parecido possível, né? Óbvio que não iam usar uma bateria tão bonita quanto essa, mas assim, eles tinham algumas baterias, algumas coisas naquela época, e aí eles passavam dentro de um gás uma corrente, né? E esse gás ionizava, enfim. Eles não entendiam muito bem o que acontecia, mas fazia um feixe, né? Que luminoso, assim, que brilhava. E eles acharam interessante porque se você colocar um ímã perto, esse feixe vai mudar de direção, que é o que esse moço vai fazer nessa demonstração. Ele vai fazer agora, quer ver? E quando ele aproxima o ímã ali, o feixe desvia para cima, por exemplo. Dependendo do que você faz, o feixe vai para cima, para baixo. E, na verdade, o que está acontecendo aí dentro tem alguns átomos de algum gás, né? Que estão sendo excitados por causa da corrente e eles estão brilhando. Mas aí, como que a gente explica esse fenômeno, né? Por que alguns átomos, né, já que estamos estudando os modelos atômicos, por que os átomos fariam isso, né? E aí ele conseguiu, então, entender que existem os elétrons. E é por isso que tem eletricidade, tudo. Nós já tinham várias ideias do que seria, então, que causa a eletricidade. Era uma grande linha de pesquisa de muitos cientistas naquela época. E ele propôs que, então, dentro do átomo existisse uma coisa que foi chamada de elétron, que tinha uma carga, né, etc., que era o que causava a eletricidade. Isso foi por causa desse experimento com os raios catódicos. Ele conseguiu, então, ver que, por causa da carga, né, o ímã consegue fazer com que os átomos ali que estão sendo excitados ou desviem para cima ou para baixo. Depende do polo do ímã que você coloca ali, né? Ou atrai ou repele. E nessa época eles começaram a entender melhor sobre as cargas, determinaram que uma seria positiva, outra negativa, né, por convenção. E aí o elétron é a negativa. E aí o que ele fez? Ele fez um modelo melhorado, que é o modelo atômico dele, do Thomson, que a gente chama de pudim de passas, assim, para lembrar mais fácil, né? Em 1903 foi quando ele publicou mais em detalhes esse modelo,
de que o átomo ele é eletricamente neutro, né? Ele é uma bolinha, né? Uma esfera ainda, né? Ele é neutro, não é que ele tem carga. Ele pode adquirir carga, mas assim, o átomo normalmente ele vai ser sempre neutro. Mas eles não são mais maciços, no sentido de que é só uma massa e constante lá dentro. Ele tem alguma outra coisa lá dentro, né? Ele tem elétrons. Então, segundo o Thomson, é uma massa positiva com vários elétrons lá dentro. Então agora estão conseguindo entender melhor como que é dentro do átomo, né? Não é mais só uma coisa só. Tem duas coisas. Tem os elétrons, que estão incrustados dentro, como se fosse um pudim de passa, e o restante que preenche ali seria uma massa positiva, porque aí no final o átomo é neutro, então tem que ter uma massa positiva com os elétrons negativos para se balancear a eletricidade dentro do átomo. Senão todos os átomos seriam negativos, né? Se não tivesse essa massa sendo positiva. Aí não faria sentido. Aí esse foi o modelo dele, foi aceito, né, bastante na época, porque conseguia melhor explicar vários fenômenos que eles observavam. Inclusive, né, um pouco depois, foi descoberto o próton, né, e também foi determinada qual que era a carga do elétron, né, com o Millikan, que fez o experimento famoso. Mas a gente não precisa saber os detalhes, tá? Eu estou apresentando um pouquinho melhor, mas isso já é um pouco mais o detalhezinho da história, tá? Bom, e aí a questão é, o modelo de Thomson descreve satisfatoriamente como o átomo a gente conhece hoje em dia que tem mais coisa na história, né? Então vamos tentar imaginar por que então que surgiu um novo modelo, né? Fazendo aquela pergunta sempre. Por que teve que se transicionar de um modelo antigo para um mais novo, né? O que é que começou a se ver e não era possível explicar com o modelo antigo? Então, depois, né, de um tempinho, né, nem demorou muito, Rutherford ele propôs um novo modelo, que a gente chama de modelo de Rutherford, para o átomo. E aí, né, por que surgiu esse novo modelo? Nessa época também, Rutherford um pouquinho depois, mas eles são tudo contemporâneos já, né? Mas um pouquinho depois, né, eles estavam estudando eletricidade e também, ao mesmo tempo, estavam estudando, começou a ser bem forte a linha de pesquisa sobre a radioatividade. Né? Aqui a gente vê a imagem da Marie Curie com o Pierre Curie, né, o casal Curie, que são muito importantes para as descobertas sobre radioatividade, né, principalmente a Marie. E aqui, por exemplo, é o Röntgen, que é uma pessoa também que estudou contemporâneo deles, e que ele foi quem descobriu, né, os raios-x. Naquela época, estava estudando eletricidade, né, raios, elétrons, eletricidade, tudo isso é mais ou menos dentro dessa parte da elétrica. E aí, dentro dessa área, meio que começou a surgir uma área similar, que não entendia muito bem porque alguns materiais apresentavam uns fenômenos que pareciam elétricos. Eles entendiam que a radioatividade era como se fosse um fenômeno elétrico. Por isso que quando tinha esse tipo de raio esquisito, o Röntgen deu o nome dele de raio-x. X é porque é incógnita X, né? Não sei o que é, vou chamar de X. Então, por isso, e a gente usa esse nome até hoje, né? Os raios-x são raios. Depois eles foram entender que não é elétron, nessas coisas, mas é uma radioatividade que eles não sabiam o que era, por isso que radioatividade X, tá? Então, dentro desse contexto, do início do século XX, né, 1900, que apareceu, então, né, com esses novos conhecimentos, começou a aparecer a necessidade de melhorar aquele modelo do átomo, que não estava conseguindo mais explicar algumas outras coisas, né? E aí vem o Rutherford, que viveu de 1871 a 1937, e ele publicou em 1911 o modelo dele, né? Uns 10 anos depois do modelo de Thomson. O Rutherford, ele, né, usou, com base em alguns experimentos que ele leu, né, os resultados, e depois eles também tentaram fazer melhoramentos, enfim, que é esse experimento Geiger-Marsden, são o nome dos cientistas, né, que primeiro fizeram.
com a lâmina de ouro, né? Esse experimento era, eles colocavam um pedaço de uma pedra radioativa, que para estudar os fenômenos, né? Dentro de uma câmara bem fechadinha, que tinha só uma fenda pequenininha, um furinho, que é só por esse furinho que ia conseguir sair a radioatividade. E eles miravam esse furinho para passar o feixe aqui de radioatividade por uma folha bem fininha de ouro, né? Dá para fazer com outras coisas, eles usavam uma folha de ouro. E aí, em volta, eles colocavam um anteparo que conseguia meio que queimar nesse fluorescente. Parece um filme fotográfico, quando a gente expõe a luz, ele queima, assim, em formas mágicas. E aí, eles faziam esse experimento de passar a radioatividade, porque eles sabiam que, às vezes, a radioatividade ela penetra algumas coisas, né? Aqui a caixa era bem rígida, de chumbo, né, grosso, então a radioatividade não conseguia escapar daqui sem ser pelo furo. Mas se eles fizessem uma caixinha de papel, ia passar a radioatividade, né? Então eles queriam entender como que esse raio esquisito consegue passar algumas coisas, outras não, né? Que estranho. E aí eles fizeram esse experimento e eles viam que aonde queimava o filme, a maior parte do filme que queimava era aqui atrás, né? Como se passasse em linha reta. Então a radioatividade passa, mas ele não queimava só aqui, ele queimava em alguns pontos e tinha, né, uma proporção. A maior parte era aqui, depois tinha uma quantidade significativa aqui perto desse ponto atrás, um pouquinho aqui nos lados e muito, muito pouco aqui, né, bem longe aqui, né, aqui mais para frente. Então significava o quê? Que alguma coisa estava passando direto, alguma coisa estava passando e ricocheteando, né, bate e desvia, né? Então isso começou a pensar, ué, por que essa coisa está passando pelo ouro e por que às vezes bate e vai para algum outro lado? Isso fez com que o Rutherford, então, pensasse que o átomo não era tão maciço assim, que ele devia ter um espaço meio vazio, porque a grande maioria da emissão passava direto pelos átomos aqui, não era tudo refletido. Então, teria que ser, boa parte dos átomos teria que ser vazia, mas nem tudo é vazio. Por quê? Porque às vezes batia em alguma coisa e desviava a trajetória, né? Aí ele propôs esse modelo de que, então, tem os elétrons, mas essa massa positiva não estaria em tudo, né? Ela estaria toda concentrada no meinho, numa coisa que foi o núcleo. Então ele propôs, né, uma nova atualização que é quando surgiu o núcleo do átomo. E aí, a eletrosfera, por consequência, né, onde o restante, onde ficam os elétrons, que seria uma região muito vazia, né? Só tem uns pequenos elétrons lá, né? E ele falou, então, os elétrons não estão mais presos dentro da massa aqui, né? Então, o que eles ficam fazendo lá dentro? Eles ficam flutuando, né? Tipo, ninguém sabe nada da nossa vida que fica flutuando, assim, por nenhum motivo. Então, eles tentavam explicar também, né? Essa é uma simulação bem legal do experimento. Vou colocar aqui. Eu acho que vocês estão vendo agora essa aba do meu computador. Vamos ver, esperar carregar, que tá meio devagarzinho. É o experimento, né, que eu acabei de mencionar. Aqui, essas coisas assim, seriam os átomos, né, O núcleo é esse negocinho pequenininho, e aqui são a eletrosfera, né? Onde os elétrons estariam. E aí, aqui é a folha de ouro, eu vou emitir a radiação aqui. Você vê que, com o modelo de Rutherford, a maior parte da radiação está passando direto, mas tem algumas que, quando chega aqui pertinho do núcleo, ela, né, desvia. Então, acontece essa difração, né, da radiação, dessa maneira estranha, mas a maior parte passa, tá? A gente pode ver aqui, bem pertinho, um exemplo, né? Aqui seria o núcleo, se a gente desse um super zoom no núcleo, só os que chegam bem perto do núcleo que realmente sofrem um desvio significativo, né? Mas lembra que o átomo é quase nada núcleo, né? O núcleo é um pedaço muito pequenininho. E agora, se a gente fosse ver como que é com o modelo do pudim de passas, né, o anterior, de Thomson, a gente vê que teria que não ocorrer esse desvio.
Então começou a se ter evidências, né, experimentais que comprovavam mais o modelo de Rutherford, por isso ele foi aceito e se mudou para esse modelo, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá, espero que ela esteja aqui aparecendo. Tá, então, o modelo de Rutherford, né, em 1911, que foi proposto, é a descoberta do núcleo da eletrosfera. Ele fala, então, que o núcleo é um pequeno núcleo positivo e uma grande região vazia da eletrosfera, e os elétrons estão orbitando o núcleo. Aí ele fala, né, que meio que baseado nessa ideia dos planetas, né, é um sistema de que fica os elétrons estariam então rodando em volta do núcleo, tá? E aí vem o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, né? Por que será que teve que surgir o modelo de Bohr? Por que resolveram mudar, atualizar o modelo, né? Não é como se o modelo, cada modelo é baseado no anterior, né? Não é como se ele saísse do zero, tá? Mas é uma atualização que foi o Bohr, né, quem propôs. O Bohr viveu entre 1885 e 1962 e ele propôs em 1913, 2 anos depois só do Rutherford. E eles se conheciam, tá? Inclusive tem gente que chama o modelo de Rutherford-Bohr, já até coloca junto, porque eles eram da comunidade científica da época que estudava atomística, né? Tá. Aí, quais eram os problemas que o modelo de Rutherford ainda tinha, né? Porque ele foi aceito, mas assim, a comunidade meio que ainda via que tinha alguns probleminhas. Esse modelo não conseguia explicar tudo. Ele era muito baseado na física clássica, né? De o elétron fica girando aqui, como os planetas giram em torno, sei lá, do Sol, né? Sei lá, tem uma força assim assado. Mas não tem nada, não tem massa suficiente. As coisas são muito pequenas para ficar orbitando e não tem, tipo, uma corda segurando, né? Como se a gente estivesse rodando um pezinho com uma corda. Então, quando a gente pensa no movimento circular, tem que ter alguma coisa que segura, né? Então, o elétron deveria meio que. Não faria sentido físico, pelo que se sabia de física, que o elétron ficasse fazendo isso, né? Ele poderia cair no núcleo, sei lá. E nessa época, no começo do século XX, né? Tinha Newton, tinha vários outros físicos e químicos e cientistas em geral que começaram a desenvolver uma nova frente da ciência física, que é a física quântica, tá? Que a gente pode chamar também de física moderna. E a outra, né, mais física clássica. E aí, né, a ideia de que a energia ela é quantizada, né, quântica, que a energia tem números certinhos que são seguidos. Então, quando eles mediam algumas coisas, que eu vou explicar, sempre davam os mesmos números. Então, eles, com o modelo do Thomson, não conseguia, quer dizer, do Rutherford, não ainda estava de acordo com essas outras descobertas, né? E aí o Bohr meio que pegou e mesclou os conceitos que, né, ele conhecia da física moderna com o modelo e deu uma melhorada. E aí ele falou que as camadas que os elétrons estão, né, as órbitas dos elétrons, são em camadas de energia diferente. Então, né, o Rutherford, ele colocou como se fosse tudo da mesma distância do núcleo, tá? Então, os elétrons só estão orbitando, mas todos à mesma distância do núcleo. O Bohr falou, não pode ser isso, porque a gente sabe de alguns outros fenômenos, e só faz sentido se for cada, né, camada tem uma distância diferente do núcleo. Então, teriam elétrons mais perto do núcleo e elétrons mais longe. E os elétrons, eles não estão presos a uma camada, eles podem mudar da camada se eles forem, a gente fala que foi excitado, né? Ganhou uma energia, sei lá. E aí, né, eu coloquei aqui que imaginem então o átomo agora como se fosse uma cebola. O núcleo lá no meio e várias camadas da eletrosfera, cada uma um pouco mais distante. Cada uma com uma energia diferente também. Aí, né, por quê? Porque se sabia, por exemplo, Einstein, ele ganhou um Nobel de Física, né, para explicar um efeito, né, de que os elétrons saltavam das camadas, enfim. E tudo isso já se estava sabendo agora, né, no começo do século XX. Então, ele fez esse modelo, que já estava mais de acordo com as ideias quânticas. Então, agora, em vez de ser assim, passou a ser assim, né, com as camadas de tamanhos diferentes. E aí, por exemplo, aqui são algumas coisas
importantes. As órbitas são esféricas, as camadas, com energia constante, com a energia sendo constante. Então, não importa se o elétron está aqui nessa primeira camada ou do outro lado dela. Se ele está nessa camada, qualquer ponto dela é a mesma energia. E é determinado, cada camada tem uma energia certinha, quantizada, né? O elétron, em uma camada, não absorve nem emite energia. Ele fica paradinho na camada dele se não está vindo energia nem nada. Mas se ele receber energia, ele vai passar para uma camada acima, uma camada mais distante, vai ser excitado, e aí depois ele volta e decai. Quando ele volta, ele emite luz. E é isso, né, o que explica, por exemplo, a luz que os fogos de artifício emitem, né? O teste de chama dos metais, quando coloca algum metal. Alguns metais fazem chama colorida, né? Por isso que são os metais usados no fogo de artifício. Tipo, o sódio tem uma chama bem vermelha, né? Tem outros que tem uma chama mais verde. Então, se eu quero fazer um fogo de artifício verde, eu uso o metal que emite a luz verde. Aí eu coloco uma grande quantidade de energia, né? Coloco na chama, ou explodo lá no fogo de artifício, né? Pega fogo. Rapidinho, os elétrons dos átomos do metal que está ali vão saltar para camadas mais altas, né? Por causa dessa grande energia que foi dada para esse átomo. Mas rapidinho, né? Porque essas coisas acontecem bem rápido. Eles voltam para a camada não estada e liberam essa energia com uma luz, que é o que a gente vê dos fogos de artifício, por exemplo. Tem outros exemplos, as lâmpadas fluorescentes, essas coisas. Então, isso começou a conseguir explicar mais coisas da física que se sabiam, e esse modelo começou a se provar melhor, né? Na escola, né? Antes de eu falar disso, então, né, poderia perguntar, então, qual modelo é melhor? E é importante sempre pensar que não tem um modelo melhor ou pior. Óbvio que, assim, o modelo mais atual, ele melhora e explica tudo que a gente sabe hoje. Mas com novas descobertas, enfim, dá para fazer melhoramento sempre nos modelos atômicos, né? Porque, lembra das perguntinhas que eu fiz no começo? A gente não consegue pegar e olhar lá dentro do átomo, tirar uma foto perfeita e falar, olha, é assim assado, sabe? A gente consegue, com muitas evidências, sabe? Não é para desconfiar de que isso está certo, mas tem, por muitos experimentos, evidências, explicações e um monte de coisa que a gente tem hoje em dia funciona com base nesses conhecimentos. A gente consegue saber como que funciona lá dentro, mas a gente tem que saber baseado em um modelo, né, explicativo. Como a gente não vai saber porque a gente olhou e todo mundo consegue olhar e saber com certeza, né? E compreender. Então, isso é uma coisa bem legal dessa parte da ciência. Por isso que a gente não fala que um modelo é melhor do que o outro. Dependendo do que você quer explicar, você não precisa se preocupar com as camadas do modelo de Bohr, né, do átomo. Se você só quer pensar numa reação química que o hidrogênio reagiu com o oxigênio e formou água. Você pode usar o modelo de Dalton, sabe? O hidrogênio é uma bolinha, um átomo pequeno, o oxigênio é esse, eles se ligaram e pronto. Não precisa fazer um desenho todo rebuscado. Então, depende muito do que você quer conseguir explicar. As coisas mais avançadas, tipo, eu quero explicar como que acontece a fluorescência do metal tal. Aí não vai dar para explicar com o modelo de Thomson, né, que é o da bola de bilhar. Tem que usar um modelo um pouco mais avançado, tá? Então, óbvio que os físicos de hoje em dia usam modelos, nem é o de Bohr, são vários outros mais para frente, mas a gente não estuda no ensino médio. Aqui, né, então, eu diria que o que a gente usa como modelo mais avançado no ensino médio seria o de Bohr, mas não é o de Bohr 100%, é um Bohr atualizado. Por quê? Porque Bohr, ele não sabia ainda da existência do nêutron, né? A gente sabe já, porque eu sei que vocês já viram isso na escola, que o núcleo tem os prótons e os nêutrons. Naquela época só se imaginava próton e elétron, em 1911, 12, 13. A descoberta do nêutron veio só em 1932. E aí foram feitas atualizações, etc. A gente chama ainda de modelo de Bohr porque basicamente é o que ele falou. Mas, assim, tem outros cientistas que foram, assim, melhor explicando várias coisas, tá? Mas então a gente vai vai compreender o átomo como uma esfera que tem um núcleo pequenininho lá dentro. No núcleo tem os prótons e os nêutrons. E o restante, né, dessa região sem seu núcleo, que é meio vazia,
são uma região que tem várias camadas bem definidas, na quais os elétrons vão estar, tá bom? Então é isso que a gente vai entender por átomo no ensino médio, esse é o principal, né? É o mais avançado que a gente vai usar. E era isso que eu queria falar com vocês hoje. Vejam as aulas que o Centro de Mídia está falando, eles estão falando desse assunto, só que eles fizeram alguns exercícios, fizeram algumas coisinhas. Eu tentei não fazer exatamente a mesma coisa, porque tem lá no Centro de Mídia já o vídeo, né? Mas assim, eu espero que com essa aula vocês entendam melhor como que foi feito. Acho que dá para entender, ouvindo a história, para que serve, por que foi criado, né? E entender bem os modelos atômicos, tá? Esse é um assunto muito importante para ciências em geral. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender, mas se vocês ficaram com dúvidas, não fiquem com essas dúvidas. Façam perguntas, mandem no grupo do WhatsApp para mim, ou para o professor, ou eu estou lá no grupo do WhatsApp, pode me mandar também no privado, qualquer coisa, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. E até a próxima aula.